E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, um efa desse grão tostado, e 10 pães, e corre, leva-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim fará o homem que o ferir. E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava de sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado da mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão?
para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e retirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, e pôs-se em pé sobre os filisteus, e tomou a sua espada, e tirou-lhe da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Suarim, até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus, e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: De quem é filho esse moço, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que não o sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho esse moço. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho do teu servo Jessé, belemita.